Nesse vídeo aqui citarei 7 motivos porque, na minha opinião, é claro, né, o Brasil acabou e não tem mais jeito. Não adianta você ficar lutando, cara, você perdendo o seu tempo, perdendo a sua força e investindo a sua força nisso aqui, sendo que você pode investir em algum outro lugar, tá? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é William e sejam todos bem-vindos uma vez mais a esse canal e bora pro vídeo sem enrolação. Antes de mais nada, aquele cafezinho sagrado de todos os vídeos. E para quem assiste aí, tem pouca audiência esse canal ainda. Semana passada eu não gravei vídeo, eu gravo toda segunda porque eu trabalho bastante, né? Ao contrário do que muitos pensam, eu acabei não conseguindo gravar vídeo. É o único dia que eu consigo gravar é na segunda. Mas eu vou tentar aí melhorar a frequência desses vídeos, tá? Por isso eu já te peço, se inscreve aí no canal, cara. E pro YouTube entregar o vídeo, eu preciso que você, deixe um like, deixe um comentário, coloca aí sua opinião, se possível compartilhe o vídeo, para a gente conseguir chegar em mais pessoas, tá? Mas deixa de enrolação aqui e vamos para os 7 pontos. Primeiro ponto aqui, e eu vou mostrando ao longo do vídeo aí os dados de tudo isso e que comprovam e que convencem, porque a autoridade não convence ninguém. A autoridade amedronta as pessoas, fazem as pessoas concordar com você por medo, mas fato e lógica não. Fato e lógica te mostra a verdade. E daí, se você não quiser aceitar a verdade, é porque você tem algum problema muito sério com a verdade, tá? O primeiro ponto aqui que eu queria já iniciar esse vídeo. Carga tributária, cara. Hoje nós temos uma das cargas tributárias mais altas do planeta Terra. Tô colocando aí ó, essa notinha. Hoje eu fui no mercado, comprei 2 itens apenas, 2. E nesses 2 itens, cara, eu paguei aproximadamente R$17 de imposto. Foi 17, não foi aproximadamente, R$17 de imposto em uma compra de R$43. Isso dá aproximadamente 40% de imposto. Lá no meu Instagram eu posto constantemente, esse aí é meu Instagram, eu posto constantemente, às vezes que eu vou no mercado, mostro os preços, coloco lá a quantidade de imposto que eu paguei, gasolina, comida, café e tal. E assim, uma das coisas mais absurdas que nós vivemos hoje é uma carga tributária abusiva. Você pega um carro, por exemplo, tem carros que tem uma carga tributária de 50%. Você vai comprar coisas no supermercado, como essas 2 coisas que eu comprei, aproximadamente 40% de impostos. E daí, se toda vez que você for comprar alguma coisa, observa comigo aqui, ó, você já paga imposto de renda, a maioria paga. Se você não paga imposto de renda, você ganha muito pouco e você tá passando uma miséria absurda, cara. Você tá numa situação precária. Mas vamos lá. Você já paga imposto sobre a sua renda. Daí, tudo que você compra, você paga imposto. E quando você quer ter alguma coisa, quer ter um carro, IPVA, desculpa, você vai pagar IPVA. Se tem uma casa, IPTU, moro de aluguel, você vai pagar o IPTU na maioria das vezes sobre o aluguel também. Então assim, tudo que você vai fazer, cara, é imposto. Tudo, e é um imposto absurdamente abusivo. Só que aí você espera o quê? Que você vai ter uma escola legal para colocar seu filho, você não tem. Você espera que as estradas não vão ter buracos. Cara, hoje em dia a gente tá em pleno século XXI, pra você ver como a gente é um país de terceiro mundo. E tem gente que diz que não, que é um país muito bom, desenvolvido, um caralho. A gente tá discutindo sobre estradas, velho. Tem rodovia federal que não tem asfalto, velho. Tá há tanto tempo abandonada que o pouquinho de asfalto que tinha lá, o barro já destruiu e hoje é só buraco, terra, lama. E rodovia federal, tô colocando aí pra você ver. Isso é um absurdo, cara. Só que pra onde vai essa caralhada de impostos que eles cobram da população? Então, o primeiro ponto é esse, velho. Aí, por exemplo, o SUS, você paga uma pancada de imposto que vai pro SUS. Se depender do SUS, você morre, cara. Com raríssimas exceções, aí vai vir aquele que vai dizer, mas é porque o SUS, cara, é raro alguém ser bem atendido pelo SUS, é raro. Se você já dependeu do SUS alguma vez, você sabe muito bem do que eu tô dizendo. Aí você não pode sair na rua, porque se você sair na rua vão te roubar, não tem segurança, enfim, cara. Se cobra uma carga tributária altíssima, absurda, uma carga tributária que destrói a renda do brasileiro e a gente não tem nada de volta, a gente não recebe nada que deveria receber por conta desses impostos que são cobrados. Então, um dos primeiros pontos aqui, que já seria um ponto importantíssimo para você entender que esse país acabou.
a carga tributária, que destrói todos os dias a nossa produtividade, destrói todos os dias a nossa renda, destrói todos os dias os nossos projetos futuros. Vamos lá para o segundo. Eu já vou começar com um dado aí. Boa parte da população brasileira, uma grande parte, que isso é absurdo, é controlada, vive em áreas controladas pelo crime organizado, cara. Tá aí o dado que mostra pra você. A gente vive uma onda de violência jamais vista. Se você ficar zapeando aí no Instagram, TikTok, essas coisas, cara, todo dia você vai ver uma notícia de assalto. Eu postei no meu Instagram também um vídeo lá, reagi a um vídeo de 2 vagabundos que entraram no supermercado, colocaram a arma na cara do dono do supermercado, com a filhinha, com a criança, cara, a criancinha lá, a criancinha, a filha do cara tava lá. Os vagabundos entraram, colocaram a arma na cara dele, esculacharam ele, humilharam ele, trataram ele, desculpa, como se ele fosse o vagabundo. E ficam impunes, ficam por isso mesmo, cara. Teve um assalto aqui na minha região, por exemplo, que isso aí nem passou na televisão. O cara já tinha não sei quantas passagens pela polícia e continuava assaltando. Continua assaltando, muito provavelmente logo logo ele vai estar na rua de novo e vai continuar assaltando. Tem cidades como Salvador, um estado tipo a Bahia, a capital Salvador. Boa parte do estado é controlado por facção criminosa, cara. Rio de Janeiro, São Paulo, o Ceará, por exemplo. Você pega o Ceará hoje, está vivendo uma crise de segurança pública absurda. Esses países são os países, esses estados são estados que estão, assim, em boa parte dominadas pelo crime organizado, cara. E os outros estados estão livres? Não, tem muito assalto, tem muita violência, tem muito latrocínio, tem muita coisa ruim causada pela violência. E aí, eu digo pra você, tem como um país que o cara que rouba 10, 20, e tem casos aqui em São Paulo, vou colocar o dado aí pra você ver, o cara rouba inúmeras vezes, vai preso inúmeras vezes, é solto e continua cometendo crime, cara. Um país que a violência não tem medo, o vagabundo não tem medo, o bandido, ele não tem medo da punição, porque ele sabe que a punição ou não vai existir, ou vai ser aquela punição, sabe? Um soprinho assim, um mertiolatezinho na ferida que não vai doer um pouquinho naquela hora, mas acabou. Depois acabou, ele vai sair na audiência de custódia, muito provavelmente, e vai continuar fazendo tudo que ele quer, cara. Então, o segundo ponto desse vídeo é esse: o Brasil está tomado pela violência. Com raríssimas exceções, aquele lugar lá no cantão do interiorzinho lá, que não tem tanta violência assim, mas é um lugar que, tipo, é praticamente impossível de sobreviver se você não tiver uma renda que não precise trabalhar. Então o segundo ponto é esse, violência. O terceiro, que pra mim também é um dos mais destrutivos, cara, inflação. Você pega um real hoje que tá completamente destruído. Eu costumo dizer que real é esterco. Até esterco se valorizou mais do que o real nos últimos tempos. Só que, qual o grande problema? As pessoas não entendem isso, cara. O governo, com medidas populistas, eles estão pegando mais imposto, aumentando carga tributária, que foi o primeiro ponto desse vídeo. Só que chega uma hora que eles não conseguem mais arrecadar mesmo aumentando imposto. Então eles começam a emitir dívida, emitir moeda, para continuar dando as bolsas vagabundagens para quem não quer fazer nada, para continuar com as medidas populistas deles. E aí o que acontece? O real começa a desvalorizar, porque o que vem do nada é nada, cara. Toda vez que o governo imprime dinheiro, emite moeda, não foi gerado em forma de riqueza, foi um dinheiro que veio do nada. Então, se veio do nada, é nada. E aí, inflação dispara, real desvaloriza. A gente vê hoje o poder de compra do brasileiro sendo corroído. Você pega R$100 que antigamente comprava bastante coisa. Ó, eu falando do meu Instagram de novo, eu postei um vídeo semana passada, acho que segunda-feira passada no meu Instagram, falando de um caso que parece que, como diz o outro, é de cair o cu da bunda, desculpa o palavreado chulo, mas é isso mesmo. Eu fui comprar algumas coisas para fazer uma sopa que minha esposa mandou, deu quase R$100, bicho, e não comprei nada assim estratosférico não. Então quer dizer, a inflação tá destruindo o brasileiro. Classe média, esquece, classe média não existe mais aqui não. Ou é rico ou é pobre lascado, porque classe média não existe mais. Quer dizer, a inflação
boa parte dessa inflação criada por medidas populistas de um Estado que não tem controle, não tem políticas reais para desenvolver o país, mas querem dar dinheiro para todo mundo, é vale gás, é auxílio não sei o quê, é Bolsa Família, é pé de meia, é auxílio reclusão, até camisinha no metrô, você vai lá no metrô aqui, pelo menos na minha região, tem camisinha lá de graça, não é de graça, é paga com o nosso dinheiro. Quer dizer, se o cara ele não tem condição para comprar uma camisinha para fazer a relação dele, tu acha que um cara desse tinha que estar se relacionando? Mas é isso, o papaizinho, o Estado dá, então ele vai continuar fazendo sem pagar. E aí o que acontece? Todas essas medidas populistas, cara, essa demanda irreal, vai fazendo com que a inflação cresça, aumente, e você pode ver que tá tudo mais caro. Você vai no mercado, tá tudo absurdamente caro. Você for comprar uma casa, quem compra uma casa hoje, a não ser que você seja rico ou financie de 30 anos e morrendo para pagar, o carro piorou, quer dizer, a inflação corroeu o poder de compra, a inflação destruiu o povo brasileiro, e esse é o terceiro ponto desse vídeo. A inflação tem deixado a vida do brasileiro extremamente difícil e quase impossível de ser levada nesse país. Aí vamos para o quarto ponto, que eu considero um dos pontos mais importantes desse vídeo, cara. Corrupção. Se você observar nos últimos meses aí, a gente teve Banco Master, o absurdo que foi aquilo. Até hoje. O advogado tá preso lá, mas não muda nada, cara. Não entregou ninguém, não devolveu o dinheiro, não teve punição severa nenhuma, não aconteceu nada de ruim com o cara, velho. Daqui a pouco ele vai estar na rua, de boa, como se nada tivesse acontecido. Você pega os últimos anos, mensalão, petrolão, esquema do INSS, por exemplo. Cadê? Quem foi preso do esquema do INSS? Quem pagou a conta de tudo isso? Cadê os culpados? A população já esqueceu, velho. Já esqueceu. Você vê, é escândalo de rachadinha, é escândalo de lavagem de dinheiro, é escândalo com respirador, é escândalo atrás de escândalo, cara. É um país que é corrupto desde a sua raiz até o mais alto escalão que controla o país. E aí eu digo de corrupção, não é só político, não. O povo brasileiro tem esse, sabe, esse ar de querer levar vantagem em tudo, esse maldito jeitinho, que tudo é um jeitinho. Se o cara ele conseguir levar vantagem em alguma coisa, ele vai levar, bicho. Ah, isso não é corrupção. Não é? Então é o quê? O que é isso? Se ele puder tirar alguma coisa dos outros, ele vai tirar. Se ele puder passar a perna, ele vai passar. Se ele puder enganar, ele vai enganar. Se ele puder arrancar um pouco mais, ele vai arrancar. Bicho, eu fico assistindo os vídeos na internet aí, tem gente que chama o Uber, cara. Chama Uber. E, põe pra próxima aí. É porque meu Pix não tá abrindo, é porque meu cartão não cadastrou, é porque eu não tenho... Mentira, cara, ele não tem dinheiro para pagar, mas ele chama o motorista que tá ali trabalhando e ele já sabe que não vai pagar, mas ele não tá nem aí, ele quer que se foda o motorista, cara, porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. Então o povo brasileiro é corrupto desde a sua, sabe, da sua raiz até o político maioral desse país, cara. E aí, por exemplo, outro exemplo claríssimo aqui, a Coca-Cola teve lá, acho que esses rótulos com figurinha da Copa aí, eu também não assisto essas porcaria, não tomo Coca-Cola, então que se foda pra lá. Mas eu vi a notícia que a galera tá vindo no mercado arrancar o rótulo pra ver se achava a figurinha, cara. Aí no mercado aquele montão de carrinho lá, cheio de Coca-Cola sem o rótulo, porque o brasileiro corrupto ia lá e arrancava o rótulo para ver se tinha figurinha. Às vezes nem ia comprar Coca-Cola, pelo amor de Deus. E aí eu repito mais uma vez, você vai ficar gastando a sua energia, perdendo o seu tempo, lutando. Ai não, o Brasil vai mudar, o Brasil vai melhorar. Por um povo, cara, que não quer mudança. Não quer mudança, o povo não quer mudança. Você vê, tomar um cafezinho aqui. Às vezes tem operação da polícia, cara. Eu fico vendo os vídeos aí, o cara entra, por exemplo, na comunidade, na favela, que não é comunidade, é favela, com uma moto roubada lá, a polícia entra atrás, o pessoal joga pedra, tenta chutar o policial. Não tô aqui defendendo o policial não, mas tô dizendo que o cara é criminoso, tá cometendo um crime, tá ali com uma moto roubada, todo mundo sabe que ele é vagabundo. Mas as pessoas jogam pedra na polícia, eu vi um vídeo, o cara jogou um balde de água no policial, cara, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, não adianta só reclamar dos políticos, o Brasil tá afundado na corrupção,
desde o mais miserável, desde o menorzinho, desde o mais pobre até o alto escalão dessa sociedade. Então não tem como um país desse dar certo. Quinto ponto aqui que eu acho isso, assim, se tornou absurdo, cara. Opinião agora é crime. Se você falar alguma coisa, principalmente de políticos, e ofender o políticozinho lá, você tá ferrado, cara. Se você falar alguma coisa de alguém, por exemplo, de esquerdista, por exemplo, você falar alguma coisa de algum esquerdista, cara, você tá ferrado. Eles podem fazer tudo, eles podem cagar na tua cabeça, eles podem te bater na cara, eles podem fazer greve, eles colocam fogo em pneu. Por exemplo, na Avenida Paulista lá tá campanha eleitoral antecipada, um monte de cartaz lá pago com o nosso dinheiro, mas ninguém faz nada. Agora, se fosse o outro lado, aí apareceria alguém magicamente dizendo, ó, tem 48 horas para se explicar por que essas placas estão aí. Quer dizer, opinião virou crime, cara. Pra gente, opinião virou crime. Eles podem tudo, o esquerdista pode tudo, o esquerdista pode fazer o que ele quiser, o esquerdista pode bater na sua cara, ele pode fazer o que quiser. Agora, se você falar alguma coisa, falar a verdade, por exemplo, falar o que tem que ser falado, falar o que Lula é, o que Dilma é, o que essa galera toda é, acabou, você pode ir até pra cadeia. Você pode ir pra cadeia, porque você é terrorista, você tá sendo mentiroso, você tá espalhando fake news. Então, quer dizer, um país que opinião virou crime, você não tem mais liberdade de expressão, cara, em boa parte dos aspectos, bicho, você não pode nem falar, você vai poder fazer mais o quê, cara? Aí, pra não ficar alongando o vídeo aqui, cara, eles conseguiram uma coisa que foi o X da questão para a destruição desse país. Eles conseguiram dividir o país. Hoje ninguém mais enxerga a verdade. Hoje ninguém mais enxerga a realidade. Se eu falar tudo isso aqui, ó, para um petista, que a carga tributária está alta, que o país está violento, que o país está com inflação, que o país está afundado em corrupção, que a opinião virou crime, todos esses pontos que eu listei anteriormente aqui, ó, ele vai dizer que eu sou bolsonarista. Vai dizer, seu bolsonarista, seu extremista, seu surfista, seu anestesista, seu ista, aquilo, tudo é com ista, cara. E aí vai cantar aquelas musiquinhas de guerra, recua, fascista, recua, essas coisinhas aí. Porque ele não consegue enxergar a realidade, cara. Por outro lado, o cara que se diz supostamente de direita, ele também não consegue enxergar, bicho, que a oportunidade que o governo anterior teve foi perdida porque o presidente da República se ajoelhou para o sistema, velho. Se ajoelhou para o sistema, ele falou que ia fazer uma coisa, falou que ia lá, que ia fazer, que ia acontecer. Quando chegou lá, ele abaixou as calças e fez tudo ao contrário, bicho. Só que aí, se eu falar isso para um cara que se diz supostamente direitista e bolsonarista, ele vai dizer, não, tu é petista. E virou essa baixaria que virou o país, cara. Hoje o brasileiro se une para tomar cerveja, se une para carnaval, se une para a Copa do Mundo agora. Aqui, meu Deus, minha rua aqui virou um cabaré, bicho. Os prédios aqui, você só via nego gritando e soltando fogos, a casa de todo mundo cheia, o apartamento de todo mundo cheio. Se une para tudo, cara. Mas para mudar o país, para enxergar a verdade do país, para enxergar que o país está na merda e que a gente precisa se unir e fazer alguma coisa muito forte para as coisas aqui mudarem, não. Eu não te apoio porque eu não vou me unir com você porque você é lulista. Eu não vou me unir com você porque você é bolsonarista. E nenhum dos dois lados enxergam a verdade. Então, tem até um ditado que diz que quando se quer conquistar uma nação, divida para conquistar. Fica mais fácil. Um povo dividido é mais fácil de ser conquistado. Um povo dividido briga entre si. Um povo dividido se mata, né, entre si. E não precisa o político fazer mais nada. Então, os dois lados estão blindados. O lado direitista, ou supostamente direitista, porque aqui no Brasil não tem partido de direita, pelo menos ainda. Um lado blinda o suposto direitista, o outro lado blinda o esquerdista e acabou, velho. Os políticos vão viver em paz. Tem gente que defenda eles, tem gente que vai pra guerra por eles, tem gente que briga até com a família por eles, cara. E aí acabou, virou essa baixaria, essa putaria que virou esse país. E daí, para terminar o sétimo ponto, te apresentando tudo isso aqui. Tem mais coisa, mas eu só separei esses 7. O brasileiro hoje vive sem perspectiva nenhuma. Vive sem, inclusive tem pesquisas que mostram que o jovem brasileiro ele não tem mais perspectiva de futuro nenhuma. Boa parte está caindo fora, boa parte está metendo o pé, boa parte está indo embora do país, porque
não vê perspectiva. Eu te pergunto, comenta aqui nesse vídeo, você tem perspectiva de futuro? Você consegue mensurar uma melhora? Você consegue mensurar dias melhores nesse país? Muito provavelmente não, porque nós estamos vivendo um país colapsado, cara. Eles conseguiram destruir o país em todos os aspectos possíveis. E a janela de oportunidade que foi obtida no governo passado foi perdida, porque quem disse que um soldado que vai pra guerra com medo de morrer, as frases como essas assim, né, que o Bolsonaro dizia, soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, acabou, porra. Ele foi lá e fez tudo o contrário. Ele nem foi pra guerra, teve medo de morrer, abaixou as calças, se vendeu pro sistema, fez tudo o que não era pra fazer, e a baixaria do PT voltou aí e virou o caralho de asa que virou esse país. Desculpa o palavrão, mas eu me revolto, eu fico injuriado, indignado. E aí antes que você diga, mas o Brasil é um país tão bom, Brasil... Cara, o Brasil é uma merda, cara. O povo é um povo corrupto, o povo é um povo miserável, o povo é um povo que não raciocina, que não pensa. Os políticos são imundos, são sujos, cara. E não tem como um país desse dar certo. Recurso natural não faz um país ser bom, riqueza natural não faz um país ser bom. O que faz um país ser bom são instituições, é um povo sério, é um povo anticorrupção, é um povo anti-malandragem. Você pode observar as músicas que fazem sucesso nesse país, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Observa as músicas que fazem sucesso aqui, você vai ver o retrato do brasileiro é esse. E aí, resumindo, qual perspectiva você tem nesse país? Nenhuma, velho. Nenhuma. Eu tô me organizando para cair fora de novo, para ir embora de novo, porque eu não vejo perspectiva nenhuma nesse país. E agora, no fim desse vídeo, eu queria que você deixasse a sua opinião aqui. Você concorda com esse vídeo? Você acha que eu exagerei? Você acha que tem mais coisa? Você tem alguma perspectiva sobre esse país? Eu já te peço, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, me ajuda a, pelo menos, acordar um pouco da população que não merece, cara, se destruir aqui nesse país. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.